Gente, hoje nós vamos estudar esse capítulo aqui, olha, que fala sobre cartografia, realidade e representação. Por quê? Nós vamos ver que aqui tem o quê? Esse aqui é um mapa antigo. Esse mapa aqui, os europeus, eles tiveram necessidade de criar mapas para eles não se perderem. Então, recebe esse nome aqui, realidade e representação, porque representa a Terra, a realidade, a real da Terra em uma representação, ou seja, passar para o papel. Então, houve uma expansão marítima europeia e o desenvolvimento das técnicas de navegação. Com isso, houve uma necessidade de investir nessa representação, que é chamado de projeção cartográfica. O espaço geográfico é representado no espaço. A cultura e a visão da sociedade eram usados para montar, para representar a Terra e passar para o papel. Então, quem fazia esse trabalho? Eram os cartógrafos. Os cartógrafos eram a pessoa capacitada para fazer essa representação. Então, eles estavam inseridos em uma sociedade. Então, eles ficavam observando a cultura e a sociedade para fazer a representação da Terra. E a Terra, como nós sabemos, possui um formato esférico. Então, como colocar esse formato esférico num papel? Né? Então, para isso, eles tiveram que criar meios, técnicas, para conseguir fazer essa representação. Ou seja, representar que era redondo em uma superfície plana. Aí, isso é chamado de projeções cartográficas. Projeções cartográficas, nós temos o planisfério, aquele que nós usamos para fazer longitude, fusos horários. Aquilo é uma representação cartográfica chamada o quê? Planisfério. Como o nome indica, é a esfera transposta para o plano. Então, a Terra tem o formato esférica e é passado para o papel, para o plano. Projeção de Mercator. Gerard Kremer, o Mercator, ele é um cartógrafo belga. Em 1569, ele conseguiu representar o globo terrestre em um retângulo plano. Como assim? Ele fez com que a Terra fosse representada dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Essa forma aqui é a projeção Mercator. Possui uma imprecisão observada nos polos. Então, começou a observar a Terra nos polos. Mantém as formas, mas ela deforma, as áreas. Vou explicar para vocês. Por exemplo, a Europa. A Europa, ela parece, mostrado como um grande continente. Por quê? Refletia a superioridade econômica e política da época. Porque nessa época, quem se destacava na economia e na política era a Europa. Então, eles colocavam a Europa com um tamanho maior para ter essa representatividade. E tem a projeção de Peters, 1973, Arnold Peters era o cartógrafo e ele era historiador alemão. Ele criou uma projeção cilíndrica, tangente, ou seja, e se encontrava nos polos. E ele fez com que a representação chegasse o mais próximo possível da realidade. Aqui, olha. Esse aqui é a projeção de Peters. Tá vendo? Anos depois que criaram essa projeção que chega mais próximo da realidade. 1973. E tem a projeção cônica. É frequentemente utilizado no tráfego aéreo. É essa aqui, olha.
esse aqui, tá vendo? Realmente um cone. Aí o que acontece? Ela sobrepõe um cone sobre a esfera terrestre com dois paralelos de referência. Projeção azimutal ou plana. É esse aqui, olha, tá? Utilizado na parte de determinado ponto da terra ou da água, ou seja, é mais utilizado em submarinos e navios. E as deformações são pequenas no azimutal. Olha, tá vendo? E são as projeções cartográficas utilizadas no planisfério. Agora vamos ver no globo terrestre. É o modelo tridimensional do planeta Terra, sendo a mais precisa representação geográfica. É a que mais tem a representação mais precisa. O mapa mais antigo que se tem até hoje foi encontrado onde? Na cidade de Gazur, na Babilônia, 2.300 anos antes de Cristo. Era uma pequena placa de argila que cabia até na palma da mão e foi encontrada nas ruínas dessa cidade. E nessa argila, esse mapa tinha o desenho do rio Eufrates e em volta tinha as ocupações, as montanhas. Então é um mapa que deu início, ele foi aperfeiçoando até os mapas que nós temos atualmente.